E aí, tudo bem? No vídeo de hoje a gente vai falar do repertório sociocultural no Enem. O que é, onde vive, o que come, mas mais que isso, gente. Hoje a gente vai destrinchar para você a forma como os corretores do Enem avaliam essa competência, chamada competência 2. E para quem caiu aqui no vídeo, não nos segue, esse aqui, gente, é o segundo vídeo de uma série bem importante que analisa esse material aqui, ó, que a gente está colocando, disponibilizando para você, que é do treinamento dos corretores, que era sigiloso, mas ao qual agora você tem acesso, a gente também. E aqui no nosso canal, gente, você tem o acesso mastigado, explicado, comentado sobre como interpretar direito esse material tão precioso, tá? E claro, gente, se você ainda não viu o primeiro vídeo dessa série, a gente pôs aqui no card, dá uma clicada e depois dá uma olhada. E óbvio, vem comigo, vem ver como é atribuída a nota para a competência 2 na redação do Enem. Gente, vamos fazer diferente hoje? Antes de começar, vamos combinar, ó. Clica no botão do like e se inscreve nesse canal. Se no final você não gostar desse vídeo, antes de sair dele, gente, você tira, coloca dislike, comentando, falando por que não gostou, faz o que quiser. Mas caso esse vídeo agregue algum conhecimento pra você, daí você deixa seu likezinho pra sempre, tá bom? Assim o YouTube entende que esse vídeo tem um conteúdo legal e permite que ele chegue a mais pessoas. Fechou? Pra gente, isso é bem importante pra continuar fazendo esse tipo de vídeo. Joia? Bom, vamos lá. A competência 2 do Enem, ela vai avaliar, gente, dois aspectos na sua redação e não um só. Nas palavras da grade, essa competência avalia o seguinte, ó, na linguagem deles: compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Ou, simplificadamente, gente, essa competência vai avaliar dois aspectos. O tipo de texto, que no Enem tem que ser uma dissertação argumentativa. Para quem não sabe, aquele em prosa, gente, você não pode fazer poeminha no Enem, beleza? É só isso. E, obviamente, a abordagem do tema. Joia? Bom, aqui vai a grade genérica, essa grade. Nessa competência, ela não tem o zero, porque se você não atendeu o tema, não respondeu o tema, ou não seguiu o tipo de texto pedido, que é a dissertação, você vai ter zero, mas não só na competência, você vai ter zero na redação inteira, tá? É aquela redação zero, anulada, esquece, volta no que vem. Na real, eu acho que essa grade aqui que a gente pôs, ela ajuda pouco você que é aluno, tá? Para mim ela é mais conceitual, ela serve para dar um norte. A que realmente interessa é essa segunda que eles usam aqui. Repare como ela é bem maior e mais detalhada. Bom, vamos explicar. Na primeira coluna, aqui a gente vai destacando, a grade vai ver se você fez uma abordagem do tema adequado. Então ela vai ver se a abordagem do tema é tangencial, que é a primeira nota, ou completa. Tangencial é quando se aborda apenas uma parte dele. Por exemplo, em 2019, o tema era sobre a democratização do acesso ao cinema. Quem só falou sobre cinema ou só democracia, sem falar do resto, tá bom? Teria tangenciado o tema. Nesse material que a gente está analisando, o tema era a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Lembra? Então, quem não falou, por exemplo, sobre manipulação de comportamento ou não falou do controle de dados, tangenciou. O Enem tinha até essa imagem aqui para você ver o que você tinha que falar: internet, manipulação do comportamento, controle de dados. Ela resume o que precisava se discutir. Isso é muito importante. Você precisa discutir o tema todo e não apenas uma parte dele. Porque se você tangenciar, a nota máxima vai ser 1 de 5 ou vai ser 40 de 200. Joia? Mas repara que da nota 2 até a 5, nessa primeira coluna, ou se você não lembra, o 2 é o 80, o 5 é o 200, tá bom? Nessa primeira coluna, todas elas falam em abordagem completa do tema. Entendido? Se tangenciou um, se abordou o tema direito, vamos discutir os outros, as outras colunas. Bom, a primeira diferença entre elas, então, é essa segunda coluna, que vai olhar a estrutura do texto. Se você não se lembra, isso é importante, uma dissertação deve ter 3 partes: uma introdução, um desenvolvimento e uma conclusão. É bem básico, mas a gente precisa repetir. Na nota 1, o resumo, gente, é que o cara, quando a gente lê, não consegue nem perceber no texto escrito uma dissertação, mesmo que minimamente estruturada.
nada. Eles falam, por exemplo, em aglomerado de palavras, ou então partes de outros textos, por exemplo, um trecho narrativo. Às vezes a pessoa conta toda uma historinha, faz uma narrativa e no final põe uma conclusão que parece dissertação. Isso não anula, mas vai dar nota 1. Na nota 2, a gente vê as 3 partes do texto, mas 2 delas vão ser embrionárias. O Enem usa essa metáfora de embrião, alguma coisa que ainda não foi desenvolvida suficientemente, tá bom? Bom, o que é esse desenvolvimento embrionário? Por exemplo, é uma introdução que até parece uma, mas às vezes só tem 2 linhas, ela não desenvolve inteiro. Ou algo que lembra um argumento, mas parece mais um comentário sobre o assunto do que um argumento mesmo. Ou uma conclusão que às vezes é só uma frasezinha e não tem a estrutura clássica de conclusão do Enem. Já na nota 3 tem que ter as 3 partes, tá? Mas uma ainda pode ser embrionária. Olha como ainda é gentil, né? Ainda não tem nem o texto dissertativo completo e já chega na nota 3. Mas, obviamente, as notas 4 e 5, elas devem aparecer com as 3 partes do texto, a introdução, desenvolvimento e conclusão, mas de forma completa e bem desenvolvida. Eu acho que esse é o objetivo. E aí, a terceira diferença, gente, é essa terceira coluna, que vai avaliar o repertório sociocultural. Bom, vamos lá. Para explicar aqui é o que vai fazer a diferença entre uma nota média e uma nota excelente, a gente vai precisar trazer alguns conceitos que o Enem usa. Um deles é o do repertório baseado nos textos motivadores. Ele pode ser uma cópia dos trechos. Gente, mas isso é péssimo, é horrível quando fica copiando o trecho da coletânea. Você vai ver a nota que vai dar. Ou então, o uso deles, que é quando você usa as ideias do texto motivador, mas aí com as suas palavras, tá bom? Outro conceito é o repertório não legitimado. Essa expressão é interessante. É quando você traz uma informação sem fonte ou sem o respaldo em alguma das áreas do conhecimento. Eu brinco aí com os meus alunos que esse é o tipo de repertório que muita gente usa em rede social, em grupo de WhatsApp. Não tem base em realidade nenhuma, não tem. O cara tirou da cabeça e vomita lá alguma coisa, tá? Esse é o repertório não legitimado. E por fim, o repertório legitimado, que é aquele que traz uma fonte, um respaldo. O Enem até enumera o que é um repertório legitimado. Dá uma olhada aqui, a gente vai lendo. Por exemplo, ó, você vai trazer um conceito e sua definição. Você traz o conceito de obsolescência programada, de indústria cultural. Ou então você vai trazer esse outro, uma informação, uma citação ou fato de alguma área do conhecimento. Aí vem uma lista grande. Por exemplo, um período histórico. Você vai falar da Revolução Industrial. Isso pode ser um repertório. Ou referência a nome de autores, filósofos, poeta, livro, obra, peça, filme, escultura, música, série, tá? A gente põe essa lista inteira de conhecimento que você pode trazer. Ou então, referência a áreas do conhecimento e os profissionais, como por exemplo, você traz um sociólogo para falar de sociologia, um filósofo para falar de filosofia, um médico para falar de medicina, um linguista para falar de linguística, enfim, um profissional ou um conceito ali da área, beleza? Um outro é a referência a estudo ou pesquisas, e aí eu acrescento, tá? Com a devida fonte. Uma outra é referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos. Citar uma Anitta talvez passe, tá bom? E eu tô falando sério, talvez passe mesmo. E referência aos meios de comunicação, é o que vocês mais fazem, né? Referência a meios de comunicação conhecidos, como por exemplo o Globo, a revista Veja e por aí vai, tá? Essas fontes são repertórios que a gente chama legitimados, joia? Outro conceito é se o repertório é pertinente. Isso significa, gente, se ele tem a ver com a discussão. Isso depende muito de como a gente escreve ou como usa esse repertório. Por exemplo, citar a Constituição brasileira para falar em liberdade pode ter a ver com o tema manipulação do comportamento dos usuários, mas vai depender muito de como aparece escrito. Conforme aparecer escrito, vai falar de liberdade, que não é bem o tema e você não consegue ligar, enfim. Então a gente sempre precisa ver de que maneira aparece para ver se ele é de fato pertinente. E por fim, a palavra mágica para você guardar e principalmente entender é se o repertório é produtivo. Guarda essa palavra, repertório produtivo. O Enem entende, gente, que ele é produtivo quando esse repertório é importante para a discussão feita, tá? Em especial para o desenvolvimento da argumentação. Normalmente, eu digo normalmente, gente, porque sem ver o texto é difícil fazer uma afirmação tão categórica assim, tá? Mas normalmente, aquele repertório que só aparece na introdução e é retomado na conclusão, sem fazer parte da discussão, não é visto como produtivo.
Claro que ele é interessante, claro que talvez seja bem bom colocar, mas sem algum repertório que faça parte da argumentação mesmo, vai ficar muito difícil você chegar na nota 200 ou na nota 5, tá bom? E para entender as notas, o INEP até criou esse fluxograma aqui que a gente vai montando, e aí você já vai entendendo como é que funciona essa questão do repertório, tá bom? É só ir seguindo e a gente vai comentando. A primeira pergunta é se apresenta muitas cópias dos textos motivadores, entendeu? Copiou o texto motivador. Se a resposta for sim, a nota é 2, tá? E não vai passar disso. Se não, aí vai para a próxima pergunta, se é baseado nos textos motivadores. Se for baseado nos textos motivadores, a nota é 3. Do contrário, vai para a próxima, que é se ele é legitimado. Se não for legitimado, fica no 3 também. Se for, aí vai para a próxima pergunta, que é se tem a ver com o tema. Eles vão perguntar se é pertinente. Se não tiver a ver com o tema, continua no 3, tá bom? Mas se tiver a ver com o tema, aí vem a pergunta dos 200, que é se é produtivo. Se ele for produtivo, ele faz parte da argumentação, aí vai para o 5, tcharam, tá bom? Do contrário, você ainda fica no 4, que é uma nota legal, mas para pôr no 5 ele tem que ser produtivo. E aqui, se você trouxer mais de um repertório, vai valer a nota maior. Então, o pessoal sempre pergunta, você pode sim usar um dado da coletânea, sem copiar, tá bom? Você vai pegar o número, nunca a frase. Você pode fazer isso, mas você não pode ficar apenas nele. Então vai usar o dado da coletânea, faz isso, mas coloca algum daqueles outros repertórios na argumentação, você precisa disso, fechou? Em outras palavras, gente, para o 200 nessa competência, você precisa abordar o tema inteiro, tranquilo, ter as 3 partes da dissertação devidamente desenvolvidas, eu acho que é tranquilo, e trazer algum repertório de fora da coletânea, de fora dos textos motivadores, para a sua argumentação, mas não só para o texto, mas para a argumentação, fechou? Acho que nem é tão complicado assim chegar no 200 nessa competência. Claro, se você quiser, gente, no material do treinamento tem várias redações para você ler como exemplos de todos esses níveis, tá? A gente deixou de novo o link aqui na descrição do vídeo. Se você quiser saber se você consegue chegar em 200 nessa competência com a sua redação, eu espero que você já saiba. Você pode mandar para a gente corrigir lá na nossa plataforma. O link também está aqui embaixo na descrição e os nossos professores, eu sou um deles, corrijo muitos, tá bom? Mas temos outros professores, estão a postos para mostrar erros nesse sentido. E outros, claros, e apontar os caminhos para você corrigir. E eu não sei se você reparou, mas se você viu o vídeo da semana passada, acho que você reparou sim, tá bom? No vídeo de hoje, gente, eu não coloquei exemplos para não ficar tão cansativo. Depois que eu revi o vídeo, eu achei que aquele outro ficou muito longo. E aí, assim ficou legal ou você prefere do jeito da semana passada, tá? Eu podia ter feito assim, para cada um desses notas eu leria um exemplo, tá? Ia ficar mais longo, com mais exemplos. Não sei, o que você prefere? Desse jeito que eu fiz hoje ou da semana passada? Conta aqui nos comentários, porque afinal eu tô fazendo esse vídeo para você. E isso aqui é uma coisa realmente nova. Essa cartilha do Enem era sigilosa, a gente não podia falar dele até algumas semanas, tá bom? E óbvio, semana que vem a gente volta com a competência 3, depois a 4 assim, tá? Abraço e até o próximo vídeo. Ah, se liga aí no sininho, tá? Se você não clicar no sininho, você nem vai saber que a gente lançou outro vídeo.